Então, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar as boas-vindas a todos que entraram aí na nossa aula, tá? É, vocês, a grande maioria de vocês são sempre muito atuantes, sempre vêm para as aulas e tal. Isso é importante, eu sempre falo. Nós queremos ser bons profissionais, profissionais que o Brasil precisa. E, aliás, eu quero até peguei meu celular para ler um negócio para vocês. Hoje morreu uma pessoa muito importante. Não sei se vocês notaram. Ele era político, mas antes de ser político, ele era uma pessoa que se importava com Curitiba, né? Morreu Jaime Lerner. Eu acompanhei, cresci vendo o Jaime Lerner trabalhando por Curitiba. Ele foi prefeito a primeira vez em 1970, eu tinha 1 ano de idade. É claro que não acompanhei a primeiro mandato dele, ele era prefeito biônico, era tempo da ditadura militar, então quem determinava, não havia eleição para prefeito das capitais, só em outras cidades, né? E quem determinava era o regime militar. Mas ele não era político, ideológico, ele era um técnico. Ele pensava na sociedade, ele pensava nas pessoas. E hoje eu compartilhei um texto do Paulo Vitola no meu Facebook e até fiz um comentário. Então eu vou ler para vocês o comentário que eu fiz e depois o texto do Paulo Vitola. É importante que vocês ouçam isso. Talvez muitos de vocês não tenham vivido uma gestão do Jaime Lerner, mas ele tem uma importância muito grande para Curitiba. Então, o que eu escrevi? Sempre brinquei. Não sou brasileiro, sou curitibano. E um dos motivos mais básicos de eu ter tanto amor a Curitiba chama-se Jaime Lerner. Por causa dele, cresci amando Curitiba. Ele fez essa cidade diferente. Ele foi um dos responsáveis por fazer essa cidade melhor. Nunca será esquecido. Muito obrigado por tudo, Jaime Lerner. E o texto do Paulo Vitola que eu compartilhei foi o seguinte: Jaime Lerner é uma pessoa que não deveria morrer. E, na verdade, não morreu. Ele está muito vivo e haverá de nascer todo dia nos 1001 lugares de Curitiba que encantou com sua genialidade. Há uma Curitiba antes e outra Curitiba depois de Jaime Lerner. Jaime mudou para sempre a nossa história. Fez com que Curitiba ficasse do tamanho do mundo. Então, por onde quer que a gente caminhe, pode encontrar com ele. A revolução urbanística, protagonizada por Jaime Lerner, inventou um novo idioma. Hoje, todos sabem o que é uma estrutural, um ônibus expresso, um sistema trinário, um alimentador, um ligeirinho, uma estação tubo. Antes, quem sabia? Hoje, todos sabem o que é o Centro de Criatividade, o Teatro do Paiol, o Museu Oscar Niemeyer, a Ópera da Arame e o Jardim Botânico. Não há quem desconheça os parques São Lourenço, Barreirinha, Barigui e Iguaçu. Antes do Jaime, quem conhecia e sabia? Hoje, todos conhecem a Fundação Cultural de Curitiba, a Casa da Memória, o Solar do Barão, a Cinemateca, o Conservatório da Música Popular Brasileira. Quem antes do Jaime Lerner conhecia? Hoje todos caminham pelo calçadão da Rua das Flores, pelas calçadas históricas do Largo da Ordem, por centenas e centenas de ruas à sombra de milhões de árvores nativas. Por onde antes do Jaime? Hoje, todos sabem o que fazer com o lixo que não é lixo. E não há quem ignore a cidade industrial de Curitiba. Todos conhecem o Museu de História Natural e o Parque da Ciência. Antes, alguém sabia e conhecia? Enfim, Jaime Lerner não tem fim. Aprendi muito com ele.
Aprendi principalmente a amar a cidade onde nasci e esgotei o sentido da minha vida. Aprendi a ter orgulho de ser curitibano. Tecidos da minha alma que irão comigo até uma esquina qualquer, em que o Jaime haverá de sorrir para mim, os olhos a desenhar dois risquinhos de alegria. Esse texto demonstra muito bem o que foi Jaime Lerner para Curitiba. A importância dele é muito maior do que de qualquer outra pessoa para Curitiba. Se vocês andam de biarticulado, ligeirinho, ou andam nas canaletas, vou andar de bicicleta no domingo na canaleta. Se vocês vão lá no Museu Oscar Niemeyer, no Parcão, ali do lado, se vocês vão se divertir no Parque Barigui, no Parque São Lourenço, em quase todos os parques de Curitiba, graças ao Jaime Lerner. A gente tem muito a agradecer para essa pessoa. Eu não estou falando do político, eu estou falando da pessoa. Eu estou falando do cara que sempre amou muito Curitiba. E o Jaime Lerner e a família dele eram muito especiais. Tem uma história que corre entre alguns na colônia de alemães aqui de Curitiba, que os pais do Jaime Lerner, durante a Segunda Guerra Mundial, moravam na rua dos meus avós, na mesma rua dos meus avós, ali perto do Shopping Miller. E teve um momento onde que tinha um casal de velhinhos alemães e muitos brasileiros queriam matar eles durante a Segunda Guerra Mundial, porque eles eram alemães, só sabiam falar alemão. E os pais do Jaime Lerner pegaram esse casal para cuidar. Não deixaram que nada acontecesse com eles. Então aí o amor já começou antes, por ver Curitiba bem. Hoje a gente perdeu o Jaime Lerner. Ele foi a maior personagem de Curitiba. A gente tem muito a agradecer para ele, muito. Vocês são mais novos do que eu, não viveram tanto. Eu vivi as experiências do Jaime Lerner. Eu já comentei com vocês que eu sou fanático por separar lixo. Por quê? Do lixo que não é lixo. Separe a família Folhas, ideia do Jaime Lerner. Em 1990, eu fui para a Alemanha num intercâmbio com jovens aqui brasileiros, com jovens alemães, e teve um dia que a gente foi numa entrevista com o prefeito de uma cidade, e eu perguntei para o prefeito, qual que é o maior problema de vocês? E ele disse, o lixo. Não sei o que fazer com o lixo. Daí eu contei para ele que no ano anterior a gente tinha começado em Curitiba, que é uma cidade bem grande, bem maior que aquela que eu estava visitando na Alemanha, e eu falei, o nosso prefeito criou o programa de lixo que não é lixo, expliquei e tal, tem a família Folhas, tem uma musiquinha, tem propaganda na TV. O prefeito olhou para mim e disse, parabéns, é bom que vocês comecem agora, porque senão vocês vão ficar debaixo de uma montanha de lixo. E o Jaime Lerner já via isso. Ele criou das coisas mais bonitas que a gente tem aqui, mas ele pensou nas pessoas. Mesmo, muitos falam, o Jaime Lerner só pensava em parque, centro da cidade. Não, ele criou muita coisa na periferia da cidade. Ele fez muita coisa na periferia da cidade. Ele foi um excelente prefeito. Minha família sempre brincava, se tivesse eleição para imperador vitalício de Curitiba, a gente ia votar sem pestanejar no Jaime Lerner. Teve erros? Teve. Teve erros. E quem não tem erros? Eu tenho. De vez em quando faço umas besteiras que eu não deveria fazer. Todos têm. O Jaime Lerner também tinha seus erros.
também fraquejou em alguns momentos. Mas nada disso vai esconder o que ele representa para Curitiba, né? Eu queria deixar essa mensagem para vocês, e porque para mim Jaime Lerner foi muito especial. E do ponto de vista de meio ambiente, Jaime Lerner foi básico para Curitiba. Pena que os prefeitos que vieram depois de Jaime Lerner não pensavam que nem ele. Eu queria muito, principalmente em relação ao meio ambiente. Curitiba era a capital ecológica, hoje não é mais. Mas ele deixou um legado muito grande, ele deixou um legado importante. Tá? Tem até uma história, em 72 ele criou o calçadão da Rua 15, né? Foi o primeiro calçadão no Brasil. Não sei se vocês sabiam disso. E ele tirou a rua e colocou calçada, que vocês vão. A Uni Andrade tem, inclusive, uma sede ali, né, no centro, na Doutor Muricy, com a esquina com a Rua 15. Rua das Flores, foi ele que colocou as flores, e a gente chama de Rua das Flores até hoje. Ele, e ninguém queria que ele fizesse isso, e ele dizia, esse é o futuro. Ele teve que fechar a Rua 15 para os carros durante a madrugada, escondido. Quando começou o dia, ele já tava a rua fechada, já estava sem carro, e eles já estavam quebrando a rua e colocando calçada. Imagine a gente sem a Rua 15, a Rua das Flores, pessoal. Eu não consigo imaginar. Eu tinha 3 anos quando foi feita, quer dizer, eu não me lembro como era antes, a minha mãe lembra, mas eu não me lembro. Então, Jaime Lerner foi muito importante. A gente perdeu um grande personagem que ainda trabalhava por Curitiba. Ele que inventou o biarticulado, ele chegou na Volvo, ali na cidade industrial, disse, eu quero um ônibus dobro do tamanho. E falou como queria o ônibus, né? Ele que inventou a estação tubo, que melhora, é mais rápido, entra e sai, protege as pessoas. Ele foi um visionário. Vai ser difícil ter outro Jaime Lerner. Vai ser muito difícil. Eu só queria, gente, que vocês dessem valor para que esse homem foi, que ele foi para Curitiba. Ele tinha uma outra qualidade, era torcedor do Coxa, isso é uma qualidade gigantesca, né? Ele era muito amigo do Paulo Leminski, o grande poeta curitibano, né? E ele era um homem da cultura, era um homem do povo, era um homem muito tranquilo. A família dele era assim. E dedicou tudo o que podia a Curitiba. Nunca deixem essa memória morrer, gente. Nunca deixem. O Jaime Lerner merece, que nem o Paulo Vitola falou, ele não morreu. Ele vai ficar para sempre, né? Bom, vamos lá. Dito isso, né? Uma coisa. Quando ele se candidatou na década de 80, acho que foi 89, tinha problema na candidatura dele para a prefeitura de Curitiba, a gente já tinha eleições diretas, e ele só conseguiu homologar a candidatura 12 dias antes. Ele fez uma campanha de 12 dias. 12 dias. E ganhou disparado. Ganhou disparado. Eu já podia votar. E votei nele. Sem pestanejar. A partir do momento que deu, ele pode ser candidato, a Justiça Eleitoral deixou, eu já tinha decidido. E ele fez uma campanha com uma musiquinha, não vou repetir a música, não vou repetir, não adianta, que falava sobre o coração curitibano. É o coração que a gente tem. É só nosso. Só a gente sabe como é. Mas é um coração bom. É um coração que se importa.
Ele não faz muita festa, ele não sai rindo por aí, os amigos são muito bem selecionados, mas é um coração que se importa, é um coração sincero, né? É um coração que ajuda, é um coração que está ali pelo outro. Por mais que ele não saia, dando risada, abraçando todo mundo na rua, mas o coração curitibano é um coração muito bom. Ele fez uma campanha com o coração curitibano. Foi lindo. E eu votei nele. Bom, prometem para mim que não vão esquecer do trabalho do Jaime Lerner quando vocês estiverem passando no Museu do Olho. Jaime Lerner. Quando vocês forem tomar uma cervejinha no Parque Barigui. Jaime Lerner. Passar na rua 24 horas. Jaime Lerner. Levar um amigo, uma amiga no Jardim Botânico para conhecer. Jaime Lerner. Andar de biarticulado, de ligeirinho, de expresso. Jaime Lerner. Entrar numa. Quando alguém perguntar para vocês o que é aquele coisa redonda ali, cheia de gente que para o ônibus do lado, Jaime Lerner. Estação Tubo. Tudo isso é Jaime Lerner. Vamos nos lembrar sempre dele, tá? Mensagem: Jaime Lerner não morreu, Jaime Lerner vai continuar sempre conosco, né? Isso é o mais importante. Bom, vamos lá, gente. Obrigado por terem me ouvido. Eu precisava falar isso, principalmente para vocês, mais jovens, para se lembrarem com muito carinho desse grande curitibano que fez muito, 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 muito por Curitiba, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ninguém? Então vamos lá para a nossa aula, gente. Nossa aula hoje não é muito pesada, tranquila. Nós vamos, segunda parte de economia ambiental, e hoje a gente vai falar sobre custos ambientais. Alguém pode me falar se vocês já estão vendo os slides, pessoal? Alguém pode me falar? Agora apareceu. Apareceu? Ótimo. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Pronto. Só mais uma coisinha aqui. Hoje a nossa aula vai ser relativamente curta, até não vai ser muito pesada. Eu sei que vocês estão cansados, gente, eu sei. Quinta-feira e final de semestre está bastante cansado. A gente ainda tem 3 aulas, que é a aula de hoje, Economia 2, daí em junho, Consumo Sustentável 1 e 2, e depois vamos para o nosso trabalho, tá? Então, deixa eu pegar minha caneta aqui, preparar minha caneta, a cor certa para a gente conversar. Então, hoje a gente vai falar sobre a segunda parte da economia ambiental. E hoje tem um assunto que muitas empresas já estão colocando no seu dia a dia, na sua contabilidade, mas eu acho que vai ser regra. Lei, vai ser regulamento obrigatório. A gente vai falar um pouco sobre os custos ambientais. Os custos ambientais, é importante que a gente conheça esses custos ambientais. É importante que a gente saiba o quanto que a gente gasta e o quanto que a gente lucra com o meio ambiente, né? A gente tem uma obrigação com o meio ambiente, porque é do meio ambiente que a gente tira tudo o que a gente precisa, né? Então, a gente vai construir alguma coisa, a gente tira a matéria-prima do meio ambiente. A gente vai ligar alguma coisa, uma máquina, uma luz, um computador, a gente tira a energia do meio ambiente. Então, a gente tem, sim, uma série de custos com questões ambientais. Azevedo e colaboradores, um dos maiores especialistas, o Azevedo é um dos maiores especialistas em custos ambientais do Brasil, e eles falam que os custos ambientais são todos aqueles custos decorrentes da criação, detecção, correção, prevenção da degradação ambiental. Tudo o que a gente faz que degrada o meio ambiente, que retira algo do meio ambiente, que polui algo no meio ambiente, que degrada algo no meio ambiente. Então é uma rua de duas mãos, né? Tudo que a gente tira e vem para a empresa e tudo que a gente joga de volta
para o ambiente que provoca a poluição, isso é o que a gente chama de custos ambientais. E o Azevedo, eu vou mostrar várias classificações de custo ambiental. O importante não é a classificação, é saber o que significa aquele custo dentro da minha empresa. A minha empresa tem aquele custo? Qual que é esse custo dentro da minha empresa? Eu tenho que fazer alguma coisa para me preocupar? Então, o Azevedo e colaboradores, eles classificam os custos ambientais dentro de uma empresa em 4 grupos. Custo de prevenção ambiental, custo de detecção ambiental, custo de falhas ambientais externas e custo de falhas ambientais internas. Cada um desses grupos de custos ambientais tem um motivo, tem uma razão. E é isso que a gente vai ver agora. Por exemplo, os custos de prevenção ambiental. Prevenção, gente, para fazer com que não ocorra dano nenhum. Então, eu até vou colocar aqui, ó, não ocorra dano nenhum. Então, entre esses custos de prevenção ambiental, são aqueles para prevenir a produção de resíduos, por exemplo, prevenir a poluição ambiental. Então, quando eu contrato mão de obra especializada para produzir menos resíduo, quando eu dou treinamento ambiental, quando substituo uma matéria-prima minha que é perigosa por outra não perigosa, o que eu vou ter de resultado disso? Eu vou ter menos resíduo, menos poluição. Se eu tenho menos poluição, eu tenho menos dano ambiental, eu tenho menos impacto ambiental. Então, algumas vezes, o custo de prevenção, ou vamos dizer assim, o custo de prevenção ambiental é aquele que a gente tem para que não ocorra nenhum dano ambiental. Ou, se ocorrer, seja o menor dano possível. Esse é o custo de prevenção ambiental. Algumas vezes a gente acha, por exemplo, treinamento, professor. Treinamento tem um custo, né? A gente tem que ver qual que é o custo do treinamento. Em contratar alguém para dar esse treinamento e o tempo que eu tiro o meu funcionário da linha de produção para receber esse treinamento. É um tempo que eu não estou produzindo, é um tempo que eu estou tendo uma menor produção e, por conseguinte, menor venda e menor receita. Então, custo de treinamento ambiental é um custo que entra na prevenção. Custo de prevenção, pessoal, é como se eu fizesse o seguro do meu carro. Assim, eu vou gastar dinheiro para pagando seguro, só que eu espero que nunca tenha problema nenhum, né? Mas se acontecer algum problema, eu tenho seguro. E os custos de prevenção ambiental são mais ou menos nessa linha. Eu gasto dinheiro para não acontecer. E se acontecer, vai acontecer num menor grau, numa menor intensidade. Eu tenho um outro custo muito importante dentro dos custos ambientais, que é o custo de detecção ambiental. Vamos colocar assim, monitoramento ambiental. Esse é um custo muitas vezes obrigatório, tá? Então, por exemplo, o Instituto Água e Terra, que é o Instituto de Proteção Ambiental aqui do Paraná, que é o órgão público de proteção ambiental no Paraná, ele vai exigir, olha, monitore a poluição do ar da tua chaminé 2 vezes por ano, monitore a qualidade da água 1 vez por mês. E tudo isso tem um custo. É o custo da observação de produtos e processos se eles cumprem as normas ambientais, tanto aquelas normas obrigatórias, né, leis e atos normativos, como aquelas voluntárias. Por exemplo, ISO 14001. ISO 14001 é uma norma voluntária, tá? Eu faço se eu quiser, mas quando eu decido fazer, eu tenho que fazer uma série de monitoramentos ambientais. Então, quando eu faço testes de inspeção, contrato inspetores, faço análises ambientais, por exemplo, análise da qualidade do meu solo,
análise da poluição que eu estou emitindo pela chaminé, análise do esgoto que sai da minha empresa. Isso são custos que eu tenho para ver como está o estado geral das coisas. Isso é o que a gente chama de monitoramento ambiental. Então, ele é considerado um custo de detecção ambiental. Já os custos de falhas ambientais internas, isso é interessante, gente, que é assim, falha ambiental interna é tudo que acontece dentro da minha empresa que causa um dano. Principalmente aquilo que não estava previsto, né? Aliás, eu não devo prever nenhum problema ambiental, né? Tudo deve correr certo a não dar nenhum problema ambiental. Mas quando eu produzo resíduo, é uma falha ambiental interna, porque eu não aproveitei bem a matéria-prima, não transformei toda a minha matéria-prima em produto, sobrou resíduo. Quando eu poluo o ar com a minha chaminé, sai aquela fumaça preta, mal cheirosa, etc. É uma falha ambiental interna. A gente... Por quê? Eu não aproveitei bem minha matéria-prima, meu sistema imperfeito jogou as porcarias tudo pro ar. Mas por que a gente fala falha ambiental interna? Professor, sempre vai ter resíduo, sempre vai ter esgoto, sempre vai ter poluição do ar. Vai. Mas isso não deveria acontecer. No mundo ideal não acontece, ou não deveria acontecer. O empresário mesmo não gosta, porque ele é bonzinho, ele gosta do meio ambiente, que nem o professor Klaus. Né? Não, ele não gosta de resíduo, de fumaça, de esgoto, porque ele está perdendo matéria-prima junto, ele está perdendo energia junto, ele está perdendo dinheiro junto, né? Então, isso que a gente chama de falha ambiental interna. A gente tende a chamar, a entender falha como um acidente, por exemplo, que ocorreu. Pode ser também, mas aqui no nosso caso, falha ambiental, custo de falha ambiental interna, é todo aquele custo que a gente tem de eliminação e gestão de poluentes gerados no processo antes, vou até fazer um negocinho aqui, olha só que legal, ó, o professor Klaus, ó. Antes, colocar amarelo aqui, olha que bonitinho, o professor Klaus está ficando bom nessas coisas. Antes de serem jogados no ambiente. Então, por exemplo, eu produzo resíduo sólido. Eu posso comprar um equipamento para tratar esse resíduo sólido, para tirar a periculosidade dele, os poluentes dele, antes de mandar para algum lugar. Eu tenho uma chaminé com emissões atmosféricas que vai provocar poluição do ar. O que eu posso fazer? Eu posso comprar um filtro para limpar o ar antes de mandar para o meio ambiente. O esgoto, eu posso fazer uma estação de tratamento de esgoto, uma ETE, estação de tratamento de esgoto. E daí eu vou tirar todos os poluentes e vou jogar água limpa no rio. Muitos desses casos inclusive, é exigido por lei, tá? Mas, professor, o senhor não está falando de acidente, o senhor está falando de coisas que acontecem. Exatamente. Mas isso é uma falha. A gente chama de falha porque não deveria acontecer. Mesmo que seja uma coisa planejada, eu sei que eu vou produzir resíduo sólido, eu sei que eu vou produzir poluição do ar, eu sei que eu vou produzir esgoto. Mas continua sendo uma falha ambiental interna. Tá? E, finalmente, eles falam em falhas ambientais externas. Daí são os impactos ambientais fora da empresa. Então, quando uma empresa, ela, por exemplo, explode, quando uma empresa joga esgoto no rio, quando uma empresa polui o ar, o que está acontecendo? Ela está jogando material para fora e poluindo o mundo inteiro. Poluindo lugares fora da empresa, tá? Então, são aqueles custos de vida, impactos ambientais. E daí a gente chama
subdivide em dois custos. Os custos realizados, criados e pagos pela empresa, e os custos não realizados, que são os custos sociais. Professor, não entendi isso. Digamos que eu seja fiscal do meio ambiente, né, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e vejo que eu recebi uma denúncia que uma fábrica em tal lugar, ela está poluindo o ar. Poluir o ar é uma falha ambiental interna. Ela deveria assumir um custo ambiental de falha ambiental interna, colocando um filtro lá na chaminé. Mas ela não fez. Saiu o poluente pela chaminé e foi tudo em volta. O pessoal está ficando doente, etc. Tem fábrica na região de Curitiba que faz isso até hoje. O pessoal está ficando doente, etc. Daí vai lá, eu vou como fiscal e dou uma multa. Eu posso dar uma multa por uma falha ambiental interna e uma falha ambiental externa. Por que uma falha ambiental interna? Não tem filtro. Você devia ter colocado filtro, pô. Né? Essa é uma falha ambiental interna. Mas como a fumaça foi para outros lugares e atingiu pessoas, o esgoto atingiu o rio, que depois atingiu um lago, ou que atingiu um outro rio, morreu toneladas de peixes. Isso são falhas ambientais externas. Externas à empresa, fora da empresa. Então, de novo, eu estou lá como fiscal do meio ambiente sério, incorruptível, professor Klaus, né? Chega lá o gerente, mas o senhor foi meu professor de sustentabilidade. E pelo jeito você não aprendeu nada, né? Olha só. Daí eu aplico uma multa na tua empresa. R$ 1 milhão. Por quê? Porque você poluiu aqui fora, pô. Teu esgoto matou um monte de peixe, tá aqui, ó. R$ 1 milhão. Isto é um custo realizado. É um custo criado e pago pela empresa, tá? Quando a Petrobras, em 2002, teve um vazamento de 4 milhões de litros de óleo, ela teve falhas ambientais internas, o sistema lá de encanamento deu um problema, explodiu, e ela teve custo de falhas ambientais externas. Ela teve que pagar uma multa gigantesca, à época, 20 anos atrás, foi R$ 150 milhões, e ela teve que recuperar o meio ambiente. Eu até trabalhei depois num projeto, numa pesquisa da própria Petrobras para recuperar o solo contaminado com o petróleo. Isso é uma falha ambiental externa. Então, quando ela teve que pagar multa e recuperar aquela área degradada, contaminada, que ela contaminou, ela teve um custo de falha ambiental externa, um custo realizado. Mas, professor, então, isso eu entendi, tudo bem. Quando a empresa polui fora da empresa, e ela tem que pagar multa, ela tem que pagar a recuperação da área que ela degradou, isso é um custo realizado. Mas o que é um custo não realizado? Digamos que eu moro perto de uma fábrica, já sei, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Vou dar um exemplo prático. Pessoal, vocês estão vendo o slide? Estão, né? Opa. Sim. Tá. Eu vou sair do slide e vou explicar. Eu, uma vez, acompanhei uma tese, uma dissertação de mestrado de um médico. Foi muito interessante. Tem alguém de Colombo aqui, gente? Colombo, Almirante Tamandaré? Tem alguém de Colombo? Não, ninguém? Principalmente em Colombo tem muita fábrica de cal. Não sei se já viram. Cal é aquele pozinho branco usado para fazer cimento e tal. E quando a fábrica não é bem feita, eles pegam uma pedra e trituram a pedra até virar pó. Algumas vezes escapa o pó e ele é muito fino, o pó de cal. É muito, muito, muito fino. Inclusive, minha mãe fazia aqueles tijolinhos de abóbora que cortava abóbora. Que delícia. Cortava abóbora e colocava cal em volta para ficar na forma de um tijolinho, né? Uma delícia aquilo. Bem pouquinho cal. Mas assim, nas fábricas de cal escapa muito cal para o ar.
E teve um aluno de medicina uma vez, um médico, aquele trabalho, não fui orientador, mas eu acompanhei de perto aquele trabalho que me interessava. O que ele fez? Ele rastreou o caminho do cal em Colombo. Então, ele pegou onde que estavam as fábricas de cal, verificou a topografia e a direção dos ventos. E daí, para onde ia o vento, ele ia lá nas UPAs, unidade de pronto atendimento, unidade de saúde, e ele procurava por dados, números, de quantas pessoas tinham problemas cardiorrespiratórios, principalmente respiratórios. Por quê? Quando você respira o cal, ele entra pelo aparelho respiratório, vai até o pulmão, brônquios, bronquíolos e começa a se acumular. Daí ele começa a dificultar a respiração das pessoas. Pode até colapsar a respiração, né? Então ele foi investigar onde que tem problemas cardiorrespiratórios, principalmente respiratórios. E ele viu que muitos desses problemas davam exatamente no caminho das correntes de ar que levavam ao cal. Quem paga pelo tratamento dessas pessoas? É a empresa? Não, é o SUS. Então é um pagamento que é compartilhado por toda a população brasileira. Todos pagam o SUS, que daí vai dar o tratamento para quem precisa. Isto é um custo social. Isto é um custo não realizado. Por que a gente chama de custo não realizado? Porque é um custo não realizado pela empresa. Quem vai pagar este custo aqui? Deixa eu pegar minha caneta. Quem vai pagar esse custo aqui? Opa. Quem vai pagar esse custo? Deixa eu até. Ah, agora vocês estão vendo. Estava meio travando. Quem vai pagar esse custo social é o sistema público de saúde. Então, toda a sociedade brasileira vai pagar esse custo social. Ele é chamado não realizado porque ele não foi realizado pela empresa, mas pela própria população. Ah, professor, eu tenho plano de saúde particular, então eu vou no hospital particular. Ótimo, teu plano de saúde que está pagando esse custo. Continua sendo um custo social. Então, olha, o que a gente viu aqui, ó. Segundo Azevedo e colaboradores, temos 4 tipos. Os custos de prevenção, os custos de prevenção, os custos de detecção, de falha ambiental interna e falha ambiental externa, que ainda tem os não realizados, ou custos sociais, e os custos realizados. Tá? Mas tem outros tipos de classificação de custos sociais, eu quero mostrar rapidamente para vocês. Por exemplo, Tinoco e Kramer, outro trabalho bem importante na área de custos ambientais, eles falam que a gente tem os custos de prevenção, que são os custos que a gente tem para reduzir poluentes. Por exemplo, o uso de tecnologia limpa, uma tecnologia que provoque menos poluição, né? Isso é um custo de prevenção. Um custo de controle, que seria aquele custo de monitoramento, né, onde que eu preciso contratar pessoas, pagar análises ambientais e etc. É o custo de monitoramento. É para manter dentro dos limites estabelecidos por lei, tá? Por exemplo, uma inspeção periódica, com coleta de amostras e análise de amostras. Segundo Tinoco e Kramer, a gente ainda tem um terceiro custo, que é o custo de correção. É o custo de falha ambiental externa, na classificação anterior, para recuperar danos ambientais. Eu poluí uma área, eu poluí um rio, eu tenho que pagar por aquela poluição. Eu desmatei uma área, eu tenho que reflorestar aquela área. O custo de falhas é quando acontece algo que eu não queria acontecer, né? Que acontecesse uma falha no processo de controle, normalmente isso rende uma multa. Então, para Tinoco e Kramer, quando eu ganho uma multa ambiental, isso é um custo de falhas.
E o custo de externalidade, que normalmente são custos sociais, na classificação anterior. São os do Tinoco, é melhor, que polua menos. Eu tenho custo de falha ambiental interna, que eu vou ter que consertar aquilo, ganhar uma multa, e eu tenho custo de externalidade, que é falha ambiental externa. A gente tem uma maneira de classificar os custos ambientais extremamente simples: custo externo e custo interno. Custo externo é aqueles danos ambientais de terceiros, por exemplo, o meu vizinho não consegue mais respirar, teve câncer por causa de coisa. Custos de propriedade, custos de pessoas que eu tenho que pagar, né, para os outros. Então, pago a outra pessoa ou outra empresa, tá? Esses são os custos externos. A multa, por exemplo, entra em um custo externo, tá? Se eu tenho que pagar uma multa por ter poluído alguma coisa, é um custo externo. E os custos internos é tudo que ocorre do portão para dentro, né? Então é mais relacionado à linha de produção. Então, quando eu monto uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, né? De novo, a estação de tratamento de esgoto, ET, estação de tratamento de esgoto. Isso é um custo interno nessa classificação aqui. Eu já estou na classificação número 3, tá? Quando eu faço manutenção, isto é importante, gente. Uma boa manutenção faz com que a gente tenha menos problemas ambientais, tá? Então, uma manutenção é feita dentro da empresa, então é um custo interno. E assim por diante. E, finalmente, uma coisa que está entrando muito forte no Brasil é a classificação da Federação Internacional dos Contadores de Contabilidade, né? International Federation of Accountants. De 1998, não é nova, mas a gente ainda está pegando aqui no Brasil. Eles falam que, em termos de custo ambiental, a gente tem os custos diretos, que são associados diretamente a um produto qualquer, por exemplo, programa de prevenção de um tipo de poluente qualquer. Os custos indiretos, que não são associados diretamente a um produto, tá? Esse daqui é um produto. Esse daqui é da empresa. Então, quando eu vou dar treinamento ambiental para os meus funcionários, quando eu vou certificar com ISO 14001, por exemplo, eu vou ter gastos, não vou? Claro que eu vou ter gastos. Isso daí a gente, segundo a Federação Internacional dos Contadores, a gente classifica como custo ambiental indireto. Tem os custos contingenciais, olha só que nome bonito, ou intangíveis. Intangível é aquele que você não consegue pegar, né? São custos internos, normalmente futuros. Como assim futuros, professor? Que podem fazer com que a gente perca mercado, por exemplo, que vão impactar a atividade da empresa no futuro. Por exemplo, custos de prevenção e compensação futura, qualidade do produto. Por que é um custo futuro? Porque o meu cliente ainda vai comprar o produto. Por isso que ele é intangível. Ainda vai comprar o produto. A qualidade do produto depende da pessoa que está comprando. Saúde, satisfação dos funcionários, percepção do público. Tudo isso é intangível, porque depende das pessoas. Até vou sair do compartilhamento que eu quero contar mais uma historinha para vocês. As historinhas do professor Klaus. Não é do professor Raimundo, não, é do professor Klaus. Eu tenho uma orientada de TCC na farmácia que ela vai trabalhar exatamente com isso. É um custo intangível.
Qual que é o custo? Ela trabalha numa farmácia já há um bom tempo. E ela nota que, dependendo quem atende o cliente volta ou o cliente não volta. O cliente fica satisfeito ou ele fica insatisfeito. E cliente que fica insatisfeito não volta. Dificilmente vai voltar. Já pensou vocês irem num restaurante assim, e daí demora 1 hora para o cara trazer a comida? Ou aquele, não sei se vocês conhecem, tem um grupo no Facebook chamado Recomendo, Não Recomendo em Curitiba, né? Os caras, mas eu pedi uma pizza, a pizza veio tudo torta, a pizza veio fria, a pizza demorou 1 hora e meia, e sei lá, e sei lá, e sei lá. A pessoa não vai mais comprar daquela pizzaria, né? Então, isto é algo intangível. Se eu não fizer um serviço bom, a pessoa não vai voltar. Se eu não tiver qualidade no meu produto, processo, serviço, a pessoa não vai voltar. Por isso que a gente chama intangível, depende da pessoa. Algumas vezes, tem pessoa, esperar 1 hora pela pizza, não tem problema, eu espero. Eu já sou assim, se me disseram 30 minutos, com 31 minutos tô rodando a baiana. Vou reclamar. Vocês prometeram até 30, né? Isso é intangível, é qualidade, é percepção. Então, o que essa aluna vai fazer? Ela vai entrevistar 200 clientes da farmácia dela. Ela vai fazer 2 questionários, cada um com 20 perguntas. Um monte de coisa. Empatia, segurança, qualidade e assim por diante. Daí ela vai perguntar no primeiro questionário, qual é a farmácia ideal? E daí ela vai perguntar no segundo questionário, como que está a nossa farmácia, na tua visão, em relação à farmácia ideal? Como que ela está? E daí dá para ver direitinho, nessas 22 perguntas, quais são os pontos em que a farmácia está pecando em relação à farmácia ideal. Se ela está pecando, quer dizer que ela tem um perigo muito grande de perder clientes. Mas ela vai perder porque o remédio estava podre? Não, ela vai perder porque o atendimento foi ruim. Isso é algo intangível, tá? Por exemplo, a imagem da empresa, né? Isso é algo extremamente importante. São coisas intangíveis. A imagem da empresa, inclusive, vai entrar ainda em outro ponto. Tem aqueles cursos que a gente chama de potencialmente... Deixa eu pegar a caneta aqui. Cursos potencialmente ocultos, né? Que significa o quê? No caso da Federação Internacional dos Contadores, Contabilistas. Cursos que a gente tem que ter para que não aconteça nada de errado. Então, inspeções, seguros ambientais, auditoria. Isso vai entrar no meu produto? Não. Por isso que a gente chama custo potencialmente oculto. O meu cliente não vai ver, inclusive. Não faz. Mas eu tenho seguro ambiental, eu faço inspeções. O meu cliente não quer nem saber disso, ele quer saber do produto. Se o produto tá bom, o seu produto tá ruim. Eu vou no restaurante, leva 1 hora para chegar a comida. Eu não quero saber se hoje faltou um cozinheiro. Eu quero minha comida logo. O faltar um cozinheiro é um custo potencialmente oculto. E o cliente final, eu que estou lá na mesa do salão esperando minha pizza, minha comida, eu não vou ver que está faltando um cozinheiro. O restaurante que deu um jeito. Eles também têm os chamados custos convencionais, né? Que são aqueles com equipamento, matéria-prima, mão de obra, para aumentar a eficiência. Então, por exemplo, eu compro um novo equipamento que aproveita melhor minha matéria-prima. Ótimo! Eu vou ter mais produto, eu vou ter mais receita. Maravilhoso! E sob o ponto de vista ambiental também. Por quê? Se ele aproveita melhor minha matéria-prima, eu vou ter menos resíduo. Então, os custos convencionais são chamados convencionais porque são custos que eu vou ter mesmo.
renovar meus equipamentos. Ah, vou comprar um carro novo. Por quê? O meu carro velho, já o motor está tão velho que ele está gastando mais combustível, está poluindo mais, etc. Então, ele está me dando muito trabalho, vai mais pro mecânico. Ah, eu prefiro vender, jogar fora e comprar um carro novo. Pronto, vai me dar menos dor de cabeça. E ao mesmo tempo que eu faço isso, eu estou fazendo um bem para o meio ambiente. A Federação Internacional ainda fala dos custos com contingências, com custos que podem ou não acontecer no futuro, né? Por exemplo, uma lei que vai ser ainda promulgada, uma multa que eu ainda vou ganhar, a recuperação de danos ambientais que eu ainda vou causar. Contingência, entre outras coisas, é acidente, é multa, é algo que eu não previ. Isso é contingência. Eu não previ aquilo acontecer. Então, mas, professor, espera um pouco. Se é contingência, não previ que estava. Como que eu vou lidar com isso? A gente normalmente guarda um pouco sempre para, se ocorrer algo não previsto, uma contingência, a gente tem dinheiro para pagar. Então, por exemplo, teve uma multa. Eu tenho que pagar a multa. Da onde que eu vou tirar? Não, eu tenho um dinheiro separado para contingências. Se não acontecer nada, ótimo, aquele dinheiro está lá, vai me render. Se eu precisar para outra coisa, ele está aqui, pronto. É a mesma coisa dentro dos custos ambientais. São com contingências ambientais. Eu tive um acidente. Não tenho seguro, mas eu tenho meu dinheirinho lá para contingências. Então eu posso pagar os danos ambientais causados, os danos humanos causados, posso reconstruir meu galpão e assim por diante. E finalmente, tem um custo intangível, gente, extremamente importante, que é o custo de imagem e relacionamento. Imagem corporativa, relação com clientes, investidores, seguradores, entidades reguladoras, por exemplo, o Instituto de Água e Terra do Paraná, que é o órgão de proteção ambiental, trabalhadores, fornecedores e comunidade em geral. Deixa eu sair daqui. Sabe o que é custo de imagem? É aquela besteira que você faz e fica grudado na cabeça das outras pessoas. Isso é o custo de imagem. E dificilmente uma empresa consegue reverter a imagem dela. Ah, a empresa não tomou cuidado e matou 50 pessoas. A Vale do Rio Doce tem um custo de imagem muito, muito alto. Eu sei o que eu estou falando, eu conheço isso. Porque ela teve em 2015 Mariana e em 2018 Brumadinho. Somando, matou mais de 300 pessoas, matou 2 rios enormes de centenas de quilômetros. E uma área imensa está poluída, olha, virtualmente para o resto dos tempos. Eu publiquei um trabalho sobre Mariana numa revista lá na Inglaterra, eu com o pessoal do Rio de Janeiro. A gente fez análises ambientais lá. Ela tem um problema de imagem sério. E tem muita gente que não vai mais fazer negócio com a Vale por causa disso. Tem muito banco que não vai investir mais na Vale por causa disso. Ou que não vai investir por um tempo. E daí a Vale vai ter que gastar muito dinheiro para recuperar a imagem dela. Isso vai ser um problema. Há uns 30 anos atrás, gente, teve um caso muito sério com uma escola, uma pré-escola particular lá em São Paulo, que uma mãe acusou os professores e diretores da escola que estupraram a filhinha dela, de 3, 4 anos de idade. Era tudo mentira. Mas apareceu na TV a acusação. Os jornais noticiaram e tal. Mas era tudo mentira. Mas a imagem já estava danificada. Eles tiveram que fechar a escola,
Era um casal de japoneses, os donos da escola morreram na miséria. Morreram literalmente na miséria. A escola não fez nada de errado, mas a imagem estava danificada. E isso é um custo muito, muito, muito sério. As empresas já estão vendo isso, tanto que acontece alguma coisa. A Vale, por exemplo, a Vale fez uma fundação, a Fundação Renova, e volta e meia a Vale ainda publica, compra espaços de publicidade no Fantástico e tal. A Fundação Vale se preocupa com a população. É custo de imagem. Ela fez a besteira, agora ela tem que recuperar. Ela tem que voltar a ter aquela imagem boa que ela tinha antes. E ela vai gastar muito para ter uma imagem boa de novo. E olha, esse foi o nosso último slide da aula de hoje. Eu dou uma dica para vocês. Custo de imagem, na área ambiental ou em qualquer outra área, é um custo muito sério. E ele tem dois problemas. Primeiro, para você voltar a ter a boa imagem de antes, você vai ter que gastar muito dinheiro. Segundo, o tanto de perda que você tem de venda até recuperar a tua imagem anterior. Você vai deixar de ganhar muito dinheiro. Então, também, de novo, uma via de mão dupla. Custo de imagem, tá? É extremamente importante. Vocês podem ter um problema ambiental qualquer, isso é mais fácil de recuperar. Agora, custo de imagem é um custo muito grande. Qual que é o problema do custo de imagem? Que ele é difícil de quantificar. Quer dizer, quanto que eu perdi de venda? Quanto eu vou ter que investir para recuperar a minha imagem? Isto é extremamente complicado, gente. Então, o custo de imagem, preste muita atenção, seja na área ambiental ou seja em qualquer outra área. A Vale do Rio Doce está gastando bilhões como custo de imagem. Bilhões como custo de imagem. Fora outros, como multas, desapropriação, ter que pagar um dinheiro para cada pessoa, reconstrução de casas e etc. É muito dinheiro, tá? Gente, comecem a prestar atenção nos custos ambientais. E esses talvez sejam um dos custos que mais vocês vão poder melhorar a relação de custo e benefício da empresa de vocês, tá? Todo custo ambiental, ou ele é obrigatório, ou ele é necessário. Mesmo que ele não seja obrigatório, ele vai ser necessário. E a gente tem que tomar cuidado com isso. O ideal é que a gente não tenha custos, o ideal é que os nossos custos de prevenção sejam altos, nossos custos de detecção, monitoramento sejam altos, e a gente tenha baixos custos de falhas ambientais internas e externas. Essa é a situação ideal. Essa é a situação ideal. Quando vocês forem fazer um balanço dos custos ambientais, nossos custos de detecção tão altos, de prevenção tão altos, olha, maravilhoso. Isso significa o quê? Que eu não vou ter tantas falhas. Então, os meus custos de falhas ambientais internas e externas, daí nas externas, custos realizados e custos realizados e custos não realizados ou custos sociais, vão ser menores. Tá? Investir no lado bom da força, não no lado ruim da força. Eu gastei dinheiro com o lado bom da força, não com o lado ruim da força. Né? Estou parodiando Star Wars aqui. Né? Comecem a prestar atenção nisso. Comecem a contar com isso, comecem a pensar nisso. Tá? Os custos ambientais eles vão ser obrigatórios em sistemas de contabilidade de empresas, tá? Muitas empresas já fazem isso. Gente, é isso. A gente poderia dar um semestre inteiro de economia ambiental, mas daí também ia ficar um pouco chato. Mas é um assunto interessante que vocês têm que começar a colocar na cabeça. A economia ambiental, hoje, ela já entra de cabeça em todo o sistema financeiro da empresa. Tá bom? Prestem atenção nisso. Alguém teria alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Eu não, professor.
Tudo em ordem, Rodrigo? Mais alguém? Gente, não tenham medo de perguntar para o professor Klaus, por favor, tá? De verdade, de coração. Não tenham medo. Saibam que vocês são muito queridos. Fale, desculpa, Regina, pode falar. Falei que tranquilo, foi bem tranquilo. Não é tão complicado, mas a gente tem que começar a pensar nisso para aplicar nas nossas empresas, tá bom? Gente, não se esqueçam de fazer atividade de frequência, tá? Dessa semana vai estar aberto até quarta-feira da semana que vem. E lembrando, trabalho vai ser entregue dia 17 de junho, na semana 20. E vocês vão apresentar o trabalho no dia 24 de junho, semana 21. É um trabalho sobre eco-inovação, tá? É isso, né? Eco-inovação. Exatamente. Quais são as eco-inovações para vocês? Tá certo, gente? Agradeço a presença de hoje, que vocês vieram hoje. E vamos homenagear o nosso querido Jaime Lerner, nosso querido coração curitibano, que ele tem muito a ver com isso. Nunca mais se esqueçam da importância dele para Curitiba, tá bom? Quero ver vocês aqui semana que vem, pessoal. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite para vocês. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.